Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Esoteric Cloud Surfer. Neste canal nós criamos ou apanhamos boleia de nuvens esotéricas. E o que é que são nuvens esotéricas? São veículos, são criações que nós criamos que são menos densas, que são mais leves e estão numa frequência e vibração mais elevada do que o reino que nós chamamos Terra, que é o reino em que nós vivemos agora, ok? Portanto, nós quando viajamos numa nuvem esotérica, nós conseguimos viajar até realms of existence, planos de existência, que são mais leves também e que existem mais possibilidades a acontecer ao mesmo tempo. Então nós conseguimos aprender e experienciar coisas de perspectivas muito diferentes. E depois trazemos cá para baixo, porque não é uma questão de cima ou baixo, é uma questão de dentro ou fora, de estar expandido ou contraído, ok? E depois nós usamos como nós quisermos. Este vídeo é Astrologia 101, curso básico de Astrologia, que é como entender a Astrologia de uma maneira simples, rápida e intuitiva. Ok? Qual é a melhor maneira para começar também? Qual é a melhor maneira para começar a fazer Astrologia? Temos alguém a entrar? Na boa? Digam lá. Qual é a melhor maneira, ou a maneira mais leve, ou a maneira, o ângulo mais direto, para começarmos a aprender sobre a astrologia e começarmos a ver exemplos reais, porque muitas vezes é isso que falta às pessoas que não entendem a astrologia, que é entender que a astrologia são marcas ou são vestígios das nossas viagens e experiências e criações como espíritos, ok? Então, como entender a astrologia? A maneira mais básica é entender primeiro os 4 elementos e depois, a partir daí, tirar as tuas próprias conclusões daquilo que experiencias na tua realidade e na tua vida. Ok? E quais são os 4 elementos? São fogo, água, ar e terra. E o que são estes 4 elementos? Estes 4 elementos são movimentos característicos que os nossos espíritos fazem. Porque aqueles sentimentos que tu sentes, aquelas vibes ou aqueles pensamentos que aparecem na tua mente assim do nada, é o teu espírito a perceber como é que outros espíritos se movem e a partir do seu padrão, da sua frequência e vibração, o teu espírito consegue analisar e perceber que tipo de espírito é que está a ver ou a interagir com, ok? E é a maneira como nós mexemos, como o nosso espírito se mexe, influencia e diz aos outros espíritos o tipo de criações e o tipo de experiências que o nosso espírito está a experienciar. Um exemplo, ou algo que pode ajudar a entender este conceito, é The Study of Cymatics, que é basicamente estudar o som, mas de uma maneira diferente. Em que consiste espalhar areia por cima de uma placa que está por baixo de uma coluna. Pois essa coluna emite som e conforme se vai mudando a frequência e vibração, a forma que a areia toma, ou o sal, há quem use sal, a forma que a areia toma aqui ao de cima, muda também. Então a frequência e vibração em que o nosso espírito se encontra influencia as criações e as experiências que o nosso espírito cria e experiencia, certo? Ok, então, o que é fogo? Assim, muito rápido, já tenho vídeos sobre os 4 elementos, se bem que eles são mais antigos, então eu estou a falar de uma perspectiva um pouco diferente, e também são compridos. E para este vídeo, é a Astrologia 101, Astrologia simplificada, por isso vou fazer um conceito mais simples, certo? Então, fogo. O que é fogo? Fogo é imaginação, criatividade, expressão e sentimentos. Sentimentos, não emoções. Sentimentos e emoções são 2 coisas diferentes, ok? E depois, para perceber um pouco melhor os elementos, temos que perceber também a sua natureza. Que é, existem 2 naturezas fundamentais em todos os universos. Masculino e feminino. Feminino e masculino. E os elementos não escapam a essa regra, ok? Nós temos 2 energias dentro de nós a fluir. Energia masculina e feminina. O yin and yang. O receber e o dar. O expressar e o interiorizar. Depois, conforme fores aprofundando
a tua viagem espiritual, vais entender estes conceitos muito mais intuitivamente, sem ser necessário, absolutamente necessário, uma perspectiva lógica, uma lente lógica. Mas pronto, o fogo é o lado masculino do lado feminino. É o lado yang do lado yin. Ou seja, é expressar coisas interiores. Expressão, criatividade, um sentimento de calor, quando estás ao pé de alguém que tem um signo de fogo ou alguns alinhamentos em fogo, tu sentes que eles são mais vívidos, eles são mais expressivos, eles são mais calorosos ou intensos, também intensidade, ok? Depois temos água, que é o fogo também, futuro, uma pessoa que imagina o futuro, uma pessoa que imagina algo novo, ok? Depois temos água. Água é memória, passado, sentimentos, emoções, conexão emocional, sem ser mental, sem ser verbal, ok? Comunicar psiquicamente também. A água é a psique, a parte psíquica. E é o movimento, um flow, ok? Isso é água. Depois, ar. É comunicação, pensamento, filosofia, ideais e detachment, mas em português, desapegamento, ok? Acho que entendes. Depois temos terra, que é rotina, padrão, practicalizar, fazer sentido e ser realista. E estes são os elementos. E com estas perspectivas, quando tu estás a interagir com alguém, ou quando estás num sítio, ou quando estás com uma coisa, ou quando estás a experienciar uma certa circunstância, tu consegues perceber que tipo de influências, que tipo de ângulos, que tipo de interações estão a acontecer naquele espaço e que tipo de espíritos estão à tua volta. Okay? Se uma pessoa for muito expressiva, é fogo. Se uma pessoa for muito introspectiva e estiver sempre nos seus feelings, água. Ok? E a água é o lado feminino do lado feminino, é o yin do yin, super interior. O ar é o lado masculino do masculino, o yang do yang, super externo. E a terra é o lado feminino do masculino. Ou seja, como é que isto funciona? O fogo expressa algo interior. A água guarda algo interior. O ar recebe algo exterior e expressa. Passa só pela cabeça, nem vem cá para baixo. Recebe e expressa logo. Enquanto que a terra recebe do exterior e interioriza e praticaliza e faz sentido. Ou seja, o fogo recebe do interior e externaliza. A água recebe do interior e fica. O ar recebe do exterior e envia. A terra recebe do exterior e internaliza. E faz um processo interior. Ok? Depois dos elementos, temos as modalidades, que são 3 modos de como essa maneira de mover se manifesta. Ok? Que temos cardinal, fixo e mutável. Cardinal é criar novas formas de. Ser fixo é ser fixo na tua própria maneira de. E mutável é pegar na tua própria maneira de e associar, fazer parte de outra pessoa, maneira de fazer qualquer coisa. Ou vice-versa. Tu pegas na outra, de como a outra pessoa pensa ou sente, e tu pensas e sentes que faz parte de ti. Ok? Por exemplo, Libra, balança, é ar cardinal. O que é cardinal? Criar novas formas de ar. Pensar, comunicar ou dar detachment ou desapego. Certo? Touro, que é terra fixa. O que é fixo? É ser fixo na tua própria maneira de terra. O que é terra? Ser prático, de ser realista, de fazer sentido, de crescer. Porque quando tu pensas em terra, por exemplo, um excelente programa para ver é Avatar da Lester Bender e algo relacionado com esse género, porque os elementos que nós vimos aqui são filhos, são descendentes dos elementos originais. Só que aqui nesta terra, eu tenho aqui um isqueiro, por exemplo. Este fogo não é apenas fogo, é fogo misturado com todos os outros elementos. Porque aqui, na realidade em que nós vivemos, o 3D é muito denso, então as coisas concentram-se todas. Os elementos concentram-se todos. Então nós vivemos numa espécie de
sujidade. Por isso é que nós chamamos este plano onde vivemos terra, porque terra não é isto. Terra não é aquilo que tu pisas lá fora. Terra é um elemento. Terra é uma maneira de se mover, estática, demora tempo a mudar, é muito ligada à forma, as formas repetem-se, ok? Quando tu sais lá fora, aquilo é sujidade, é terra. É terra em termos de sujidade, em termos de sujo, em termos de acumulação, não terra em termos de elemento, ok? Então nós vivemos na terra porque nós vivemos numa acumulação de elementos. Mas os elementos que nós vemos aqui, que são acumulações dos outros elementos, eles são derivados dos elementos originais. Ok? E é assim que tu percebes a astrologia. Conhecendo os elementos e conhecendo a modalidade. Depois, quando estás a trabalhar com pessoas, quando estás a analisar-te a ti próprio, quando estás a estudar, quando estás a jogar e tens certas reações ou certos pensamentos, tu percebes, olha, este pensamento foi muito... eu recebi do exterior e não adicionei a minha individualidade. Eu automaticamente expressei algo. Isto é ar. Que é desapegado. Não tem emoção. Também o fogo é quente, a água é fria. Não, a água é molhada. O fogo é quente, a água é molhada, o ar é frio e a terra é seca. E depois nós podemos fazer opostos. Que é, o ar é o oposto do fogo, a terra é o oposto da água e depois a água é um semi-oposto do ar e a terra é um semi-oposto do fogo. Ok? Mas fogo quente, água molhada, ar frio, terra seca. E depois tu percebes, porque nós como espíritos, dentro de corpos, nós criamos palavras que traduzem as nossas experiências. Então, tipo, tu percebes, talvez tiveste uma professora ou um colega de trabalho que ele era muito seco, ou ele era muito frio, a maneira dele comunicar era muito fria. Talvez ele fosse um aquário, porque o aquário é ar fixo. Quando tu... E tu próprio dizes isto, aquela pessoa, eu gosto, eu sinto uma boa vibe. Ela aceita bem as emoções, é água. Ou aquela pessoa é bem animada, fogo. Aquela pessoa é muito séria, terra. Aquela pessoa é muito sem coração, ou coração frio, ar. Entendes? Então, obrigado. Agradeço por teres visto o vídeo. Lembra-te de ser um indivíduo. Não deixes outras pessoas ou outros espíritos usar a tua própria energia para os seus objetivos. Usa a tua energia para os teus próprios objetivos. Também lembra-te de não seguires, de não seres levado pelos acontecimentos correntes, pelas modas correntes, okay? Pelas correntes esotéricas. O que é uma corrente esotérica? É quando um grande grupo de pessoas estão a fazer ou a pensar ou a sentir a mesma coisa e depois vão todos parar ao mesmo espaço. Não faças isso porque pode acontecer que o teu espírito vá parar a um sítio onde ele não gosta de estar. Então ele vai criar shapes and forms, ele vai criar formas, luzes, sentimentos, ideias, desejos que para ti vão parecer maus porque o teu espírito está-te a fazer sair daquele espaço. Então depois pode ser um pouco confuso e podes ficar perdido aí. Lembra-te apenas de ser um indivíduo e tu tens a tua própria onda, tu tens a tua própria influência, tens o teu próprio Kamehameha para expressar, mas que vem da tua individualidade, vem do teu próprio espaço, porque nós não somos um corpo, não somos uma mente, nós somos um espaço sem forma, sem formação. Nós somos os criadores. Por isso, até uma próxima. Seu indivíduo, as a Cloud Surfer, surfing out.